Oi, meu nome é Amanda. Sou a Jamile. Gabriela. Sou a Anaís. Esse é o trabalho para a disciplina de controle de poluição atmosférica e trata-se sobre emissões de poluentes. Nosso objeto de estudo é uma indústria de cimentos localizada no município de Vidal Ramos, Santa Catarina, instalada no ano de 2010. O material base para a produção de cimento é o clinker, uma mistura de calcário, argila e outros componentes químicos como o alumínio e o ferro. De toda a cadeia produtiva, o processo de clinkerização é o que emite a maior quantidade de poluentes na atmosfera. Por isso, esta etapa é o maior foco do nosso trabalho. O processo de fabricação do cimento se inicia com a mineração do calcário, sua principal matéria-prima, que é armazenada e levada ao moinho, onde é misturada com argila, ferro e alumínio, reduzindo-se a um pó muito fino, denominado farinha, armazenada em silos. Em seguida, a farinha é encaminhada ao forno rotativo, sendo este do tipo ILC, com pré-calcinador e pré-aquecimento em linha. Antes de entrar no forno, a farinha passa por uma torre de pré-calcinador com ciclones, onde é aquecida a uma temperatura de 1450 graus. Isto assegura que a farinha entre no forno a 900 graus, formando então o clinker. Para finalizar o processo, o clinker passa por um resfriamento, reduzindo sua temperatura para cerca de 100 graus, e é misturado com aditivos no moinho de cimento, onde adquire então a finura desejada para então ser expedido. Os poluentes emitidos na produção de cimento variam geralmente com o tipo de combustível utilizado e do processo produtivo. Os principais poluentes emitidos são óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, material particulado, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Vamos falar um pouquinho de como cada composto é formado durante a produção de cimento. Os materiais particulados são partículas que variam de 20 micrômetros a até menos de 0,05 micrômetros. Essas diferenças de tamanho influenciam principalmente onde se alojará a partícula no trato respiratório. A maior fonte nas fábricas é o sistema de escape do forno de clinker. A emissão de material particulado varia conforme os mecanismos de transferência de calor do sistema, locais dos queimadores, grau de calcinação, entre outros fatores. Quanto aos óxidos de enxofre, a maior parte é emitida na forma de dióxido de enxofre, e essa pode ser gerada tanto da matéria-prima utilizada quanto da combustão. Como o cimento tem natureza alcalina, acaba absorvendo boa parte do dióxido de enxofre, suavizando assim a sua emissão no meio ambiente. Quanto aos óxidos de nitrogênio, estes são precursores da formação do ozônio troposférico e são gerados principalmente pela oxidação de nitrogênio ligado ao combustível utilizado e pela fixação térmica do nitrogênio no ar, ou seja, quanto maior a temperatura do forno, essa parcela de nitrogênio acaba aumentando. O poluente dióxido de carbono é gerado principalmente por dois mecanismos. Um é a combustão para gerar energia e o outro é a calcinação do calcário. Cerca de 1.135 unidades de calcário são necessárias para uma unidade de cimento fabricada. A quantidade de dióxido de carbono liberada é cerca de 500 kg por tonelada de cimento, segundo a AP42. Se essas reações de combustão não forem concluídas, podem ser emitidos também monóxido de carbono e compostos orgânicos voláteis. Os compostos não voláteis tendem a se concentrar no próprio clinker. Todos esses compostos metálicos são emitidos em quantidades desprezíveis comparadas à emissão total. Por isso, eles não serão considerados nos cálculos. Elevadas concentrações no ar de poluentes atmosféricos emitidos na fabricação de cimento Portland são prejudiciais à saúde humana. Altas concentrações no ar de SO2, NOx, arsênio, vanádio ou níquel podem causar irritação na garganta, seguido de bronquite, dificuldade de respiração, principalmente em indivíduos que têm asma, logo após a exposição. O aumento de NOx no ar também aumenta a chance de inflamações respiratórias. Altas concentrações de CO no ar podem diminuir a capacidade da hemoglobina de transportar oxigênio, pois o monóxido de carbono tem mais afinidade para se ligar a ela, o que afeta diferentes funções dos órgãos humanos. A exposição a metais pesados, como o mercúrio, arsênio e níquel,
podem causar taquicardia, aumento da pressão sanguínea e anemia. Já o chumbo, mercúrio e arsênio podem causar problemas como distúrbios na memória, insônia, cansaço e visão embaçada. Gestantes expostas a chumbo aumentam o risco de aborto espontâneo, reduz o crescimento do feto e também pode causar má formação congênita. Quanto à exposição aos materiais particulados, as ultra e finas partículas são as mais perigosas à saúde humana, podendo causar efeitos no sistema respiratório e cardiovascular. Os poluentes também geram diversos impactos na natureza. A emissão de CO2 e o consequente aquecimento global têm efeitos sobre os eventos climáticos, como secas, tempestades, influência na fisiologia humana pelas ondas de calor, sobre o meio ambiente na produção de alimentos agrícolas e processos sociais, socioeconômicos, culturais e demográficos, como a migração de populações desencadeada por secas prolongadas. Devido ao elevado caráter poluidor das substâncias lançadas na atmosfera, vê-se a necessidade de identificar se as emissões estão dentro do que é permitido na legislação brasileira. Para isso, calculou-se a média da porcentagem de clinker usada em todos os tipos de cimento produzidos pela indústria em questão, levando em conta que há diferentes composições para cada tipo de cimento. Conhecendo a capacidade produtiva anual de cimento de 1,5 milhões de toneladas, identifica-se a quantidade de clinker produzido. Sabe-se que cerca de 82% do cimento é composto de clinker. Desta forma, esta unidade produz 1,23 milhões de toneladas de clinker por ano. Para calcular a estimativa de emissões, usa-se a taxa de atividade e o fator de emissão. A taxa de atividade, neste caso, é definida pela quantidade de clinker produzido. Utilizando-se a P42 e conhecendo o tipo de forno desta indústria, é possível obter o valor do fator de emissão de cada substância emitida. A CONAMA 436 de 2011 serve como base para a comparação das emissões da indústria em questão. Os dados apresentados nela estão em unidades de concentração. Portanto, é necessário encontrar as concentrações relacionadas às estimativas de emissões calculadas. A concentração é a razão entre a estimativa de emissão com a vazão. Porém, como não se teve acesso à vazão emitida pelos fornos, não é possível calcular a concentração de cada poluente, o que, consequentemente, inviabiliza a comparação destes com a CONAMA. Ainda que não seja possível comparar as concentrações dos poluentes com a legislação vigente, um panorama interessante é realizar a comparação entre o fator de emissão fornecido pela P42 e os valores descritos no relatório da própria empresa. Através dos cálculos já apresentados, temos que o valor emitido de material particulado é de 123.000 kg por ano, o de dióxido de enxofre 664.200 kg por ano, de monóxido de carbono 2.214 kg por ano, de compostos orgânicos totais 72.570 kg por ano, e de NOx, ele tem a segunda maior emissão, que é de 2.583.000 kg por ano. E a maior emissão é de CO2, que é de 1.107 bilhões kg por ano. Utilizando os dados da P42 e os do relatório integrado da empresa, observamos que o único valor que ultrapassou o fator de emissão estimado pela P42 foi o de dióxido de enxofre. Isso significa que a empresa estudada emite mais do que o padrão americano. Vale ressaltar que a quantidade emitida de NOx de material particulado chegaram bem próximas ao limite estipulado. A legislação brasileira tem papel fundamental para evitar emissões exorbitantes de poluentes. Portanto, o ideal é que os padrões evoluam de acordo com as tecnologias, minimizando os impactos. Há aprimorações na cadeia produtiva por meio de alternativas como o coprocessamento, que consiste na utilização de resíduos em substituição a combustíveis fósseis no processo de queima, e a utilização de filtros de mangue que retêm material particulado contribuem de forma positiva para a qualidade do ar. A dificuldade no acesso e divulgação por parte das empresas em relação às informações
prejudica os estudos relacionados ao impacto ambiental. E por se tratar de uma poluição não tão visível, acabamos não dando a devida importância.